No Brasil, política e religião estão muitas vezes relacionadas, mesmo o país sendo laico conforme a Constituição Federal. A religião, inclusive, tem sido cada vez mais usada como forma de atacar o adversário e como estratégia de grupos conservadores na disputa política. As mais diferentes correntes religiosas tentam moldar a sociedade de acordo com suas crenças. Confira como isso se dá e de que forma também atrapalha o processo eleitoral, a reportagem de Jô Miag. A espiritualidade deveria ser um instrumento para a promoção da paz social e da paz interior, mas nos últimos anos, a religião tem sido usada por alguns grupos para disseminar o ódio e a intolerância, inclusive na política. Isso é ruim e perigoso para a sociedade. Muito ruim o que está acontecendo, porque a religião entrou como discussão quando o momento é para discutir política, políticas públicas. Quem dos candidatos, no caso à presidência, agora são só dois, qual dos dois tem respostas melhores para o problema da pobreza, da fome, da destruição ambiental, da democracia? Esta que é a questão. Então, desviar o foco da questão para o assunto das religiões, isso é muito negativo. No primeiro turno, diversos grupos religiosos lançaram manifestos que não pediram votos em determinado candidato, mas explicavam por que não deveriam reeleger Bolsonaro. Espíritas progressistas também se posicionaram contra o atual presidente. Bolsonaro representa tudo que é contrário às propostas dele, de Jesus, e do próprio espiritismo. Bolsonaro defende a tortura, Bolsonaro desrespeita as pessoas, mulheres, LGBTQIA+, negros. Então, há todo um discurso e há toda uma ação bolsonarista que é justamente o contrário. Não há como não lembrar daquela fala execrável dele, Bolsonaro, falando que ele apoia a tortura, por exemplo. Jesus foi um torturado político. Jesus morreu torturado. Então, um ser abjeto que apoia a tortura, ele é tudo menos um cristão. Os evangélicos também não são um bloco fechado que vota cegamente em Bolsonaro. Há milhões de fiéis e pastores que defendem uma sociedade humana e tolerante, como o pastor Henrique Vieira, da Igreja Batista do Caminho, no Rio de Janeiro. A experiência da religião é para amar, cuidar e servir. É para nos tornar pessoas mais generosas, misericordiosas, que olham para o lado, que amam o próximo. A experiência religiosa genuína não é um projeto de poder, é um projeto de serviço, de cuidado, de amor, de compaixão, de misericórdia, de solidariedade. Quando a religião é capturada pela mentira, quando a religião é capturada pela violência, quando a religião é captada pelo dinheiro, quando a religião é captada pelo ódio, ela perde o seu sentido e a sua motivação. A religiosidade é uma escolha pessoal e o valor espiritual de um grupo não pode ser imposto a toda a sociedade. Por isso, os entrevistados destacam a necessidade de separar a política partidária da religião, como determina a Constituição, que deixa claro que o Estado brasileiro é laico. A religião deve servir como impulso e inspiração para amar o próximo, defender o bem comum, se colocar ao lado dos pobres e dos oprimidos e promover a paz. A religião não é para se apropriar do Estado. A religião não é para ser seduzida pelo poder. A religião não é para pautar a Constituição. A religião não é para definir como as pessoas devem crer e como as pessoas devem viver. Quando a religião se relaciona com a política como projeto de poder, ela produz violência, ela machuca, ela maltrata e ela mata. Agora, quando a religião inspira ações amorosas, então ela é uma bênção para o conjunto da sociedade.